Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Para mim é um privilégio poder estar aqui nesta igreja e de alguma forma contribuir para a pregação do Evangelho, para a pregação da Palavra de Deus. Irmãos, hoje quem estaria aqui com vocês seria um irmão da nossa fé, um homem de Deus, o irmão Reginaldo, mas por alguns motivos, ele é ancião da sua igreja e ele teve que estar na sua igreja ali conduzindo a questão do culto de adoração. Ele não pôde estar aqui com vocês porque era ele que traria a palavra, mas coube a Deus providenciar um meio para que de alguma forma a sua palavra seja pregada com poder. E eu me sinto muito honrado poder pregar a palavra do Senhor. Irmãos, como vocês bem viram no vídeo, o mundo necessita da esperança. O mundo em que vivemos é um mundo de dor, é um mundo de sofrimento, e o mundo necessita da esperança. O mundo necessita de homens, o mundo necessita de mulheres, o mundo necessita de jovens, o mundo necessita de idosos, pessoas cheias do Espírito Santo, para levar a esperança ao mundo que perdeu a esperança. E Deus conta comigo e com você, para levarmos esta esperança a um grupo de pessoas. Irmãos, enquanto eu estudava esta palavra, esta mensagem, Deus me pediu, eu senti no meu coração, para que eu mudasse o tema. O foco desta mensagem é tratar sobre missões e o objetivo de Deus querer salvar pecadores. Mas o Senhor me pediu para que eu trabalhasse com vocês um pouco do sentimento que Ele tem a um grupo de pessoas. E essas pessoas estão provocando este sentimento no Deus Todo-Poderoso. É por isso que nesta manhã eu queria trabalhar o tema Deus chorou. Deus chorou. E no decorrer você vai entender do porquê eu quero enfatizar este sentimento que Deus está tendo por causa de algumas pessoas que estão nesta igreja. Mas antes, precisamos pedir a graça de Deus. Eu quero convidar você neste momento a nos colocarmos de joelhos para pedirmos a presença do Espírito Santo para que Ele nos conduza no tema desta mensagem. Então nos coloquemos de joelhos para falarmos com Deus. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós iremos morrer. Ah, Deus, que quando a Tua palavra for pregada, que cause em nós, Senhor Deus, temor e tremor, porque o Senhor está neste lugar, Senhor. Fale, Senhor Deus, com os corações duros que estão neste lugar. Fale, Senhor Deus, com os corações que de alguma forma estão abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra, por favor, neste momento, a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu quero meditar com vocês apenas em um único versículo, o versículo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 10.
Diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos ler novamente este versículo todos juntos. Eu vou iniciar e vocês continuam o texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Ouça, por favor, o que o Espírito Santo tem a lhe dizer. Não feche o seu coração para o chamado que Ele tem para você. Por favor, não permita que nada lhe distraia. Vivemos em uma geração que se distrai muito. Mas ouça bem, esta mensagem, o que está envolvido é a tua salvação, é a minha salvação. Porque quando nós tratamos acerca de coisas espirituais, não são apenas coisas secundárias, mas é algo essencial para a salvação da humanidade. Estas palavras, ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas foram ditas a um homem chamado Zaqueu. Zaqueu não era bem visto pelos seus compatriotas, não era bem visto pelo seu povo, porque Zaqueu, de alguma forma, ele extorquia o povo, ele roubava o povo. Então os judeus naquele contexto tinham ódio, eles tinham um tremendo ódio àqueles que eram cobradores de impostos, porque eles trabalhavam para os romanos, e os romanos não se interessavam pelos judeus. Ao ponto que, se eu fosse um cobrador de impostos, e eu chegasse na casa do meu irmão aqui, e eu dissesse: olha, você precisa pagar o seu imposto. E ele chegasse para mim e dissesse: irmão, tenha misericórdia de mim. Somos filhos de Abraão. Somos circuncidados. Nós temos a aliança, a promessa de Abraão. Então tenha misericórdia de mim. Não tenho como pagar essa dívida. O que o cobrador de imposto diria? Olha, ou você paga a tua dívida, ou senão pode acontecer duas coisas. Ou você será preso, ou os teus filhos serão escravos, ou você vai ter que pagar de alguma outra forma, seja com a sua esposa. Se a esposa fosse bonita, atraísse o cobrador de impostos. Então o povo de Israel tinha um grande ódio. Tinha um grande ódio por esses homens, porque esses homens não eram misericordiosos. Ou você pagava a dívida, ou senão você teria que pagar com alguma coisa. Ao ponto que um judeu ortodoxo jamais pisaria na casa de um cobrador de impostos. Um judeu que seguisse a lei de Moisés jamais iria olhar para um cobrador de impostos. Jamais. Mas Zaqueu, ao ouvir falar de Jesus, ele ficou tão impressionado que ele fez de alguma forma, ele fez de tudo para ter um encontro com Jesus. Ao ponto que ele subiu em uma figueira só para contemplá-lo. A Bíblia diz que Jesus passa debaixo daquela figueira e Jesus para, olha para a figueira, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desça depressa. Contrariando o comportamento de qualquer judeu daquela época, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, eu sei quem é você, eu sei que você é um miserável, eu sei que você é um pecador, eu sei que você merecia a ira do meu pai, mas desça, porque lhe convém comer em sua casa. Essas palavras impressionaram tanto Zaqueu como a multidão, que a Bíblia diz que a multidão murmurava. A multidão não aceitou. Como é que pode aquele que se diz Messias ir para a casa de um cobrador de impostos? E quando Zaqueu, diante de Jesus à mesa,
contempla a misericórdia de Deus, ele diz: Senhor, se alguma coisa tenho eu defraudado alguém, se alguma coisa eu tenho feito mal ao meu próximo, restituirei 4 vezes mais. Aí Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. O versículo que nós lemos, ele nos revela que a condição em que você se encontra nesta manhã é uma condição de perdido. Escute bem, talvez o que eu vou dizer acerca de você irá lhe confrontar a tal ponto que você pode até no primeiro momento tentar desfazer em sua mente as minhas palavras. Talvez aquilo que eu diga hoje acerca da sua conduta, acerca daquilo que você tem feito, talvez você possa no primeiro momento desprezar as minhas palavras. Mas se o seu coração estiver aberto para o Espírito de Deus, você encontrará aquilo que tem procurado nesses meses, nesses anos, e apenas isto que você tem procurado preencherá a sua alma. A Bíblia apresenta o seu estado diante de Deus. Aos olhos de Deus, você está perdido. A sua condição espiritual é a condição de perdição. Você está perdido aos olhos de Deus. Você pode me perguntar, Gabriel, por que você está afirmando veementemente que eu estou perdido? Por que você está dando ênfase nesta palavra perdido? Olhe para a sua vida. Faça-se um autoexame. Olhe para a sua vida. Que pensamentos têm passado em sua cabeça? Seus atos têm entristecido a Deus? No exato momento em que você viu aquilo que não era do agrado de Deus, Deus chorou. No exato momento que você cantou músicas que não agradam a Deus, Deus chorou. No exato momento em que você tomou aquele copo de bebida, Deus chorou. No exato momento em que você usufruiu dos prazeres da sua carne, Deus chorou. No exato momento que você cometeu aquele pecado no banheiro, no seu quarto, com seus amigos, Deus chorou. No exato momento em que você colocou os pés nesta igreja e você não está dando atenção à adoração e à pregação da palavra, Deus está entristecido. Você, por meio das suas atitudes, por meio dos seus atos, você tem estado longe do povo de Deus, longe dos caminhos de Deus, longe até do próprio Deus. Faça neste momento uma retrospectiva da sua vida. Você se lembra daquele exato momento quando você estava na igreja e você desfrutava da presença de Deus? Você se lembra daqueles momentos em que você ouvia a voz de Deus? Você se lembra daquele momento em que você foi um instrumento nas mãos de Deus? Você se lembra daqueles momentos em que a sua voz alcançou corações por meio do seu louvor,
por meio da sua pregação. Você se lembra daquele momento que você abria a sua Bíblia e você sentia a presença do Espírito Santo? Você ouvia a voz do Senhor? Você se lembra daquele momento em que Deus falava com você e a sua alma encontrava o refrigério? E agora, no seu presente, você de agora, você insiste em voltar para aquilo que te dá um prazer momentâneo, mas está destruindo a tua alma. Por que você insiste voltar para aquilo que te dá prazer momentâneo, mas está destruindo a tua alma? Por que você tem abandonado, por meio dos seus atos, diariamente, os braços do amor do Pai? Por que tu insistes naquilo que te faz tão mal e te rouba a paz? O Senhor Jesus nesta manhã está dizendo: venha para mim. O Espírito Santo nesta manhã está dizendo: venha para Jesus. Venha para Jesus. Hoje é o dia de você voltar para a casa do Pai. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Talvez eu esteja falando para pessoas que já passaram pelo batismo, que já passaram pelas águas, mas que ainda não tiveram um encontro com Deus. Apenas participaram de uma cerimônia, mas não tiveram contato com o Deus da cerimônia. Talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã que até louva a Deus, que até canta hinos, mas que nunca teve contato com aquele que é o centro do louvor. Talvez eu esteja falando para alguém que prega a palavra, que fala de Deus, mas que nunca falou com Ele. Talvez eu esteja falando para alguém que até está envolvido na obra, tem um cargo, mas nunca se envolveu com o Senhor da obra. Talvez eu esteja falando para pessoas que ainda não decidiram tomar a decisão para o batismo. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão adiando o dia da sua decisão, dizendo: não, deixa mais para frente. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para me dar paz, para restaurar esse mundo, para dar fim ao mal, mas primeiro deixa eu usufruir dos prazeres da carne, e depois de ter usufruído o máximo, eu voltarei para a igreja. Talvez eu esteja falando nesta manhã para alguém que o seu estado espiritual é o estado de Laodiceia. Acha que é rica diante de Deus, mas para Deus é uma desgraçada, miserável, pobre, cega e que está nu diante de Deus. Quem é você? Quem é você? Quem é você na sua casa? Quem é você no seu trabalho? Na escola? Na faculdade? Quem é você? Só que, irmãos, o que
me chama a atenção das Escrituras é que as Escrituras não apenas nos puxam a orelha. O que me chama a atenção das Escrituras é que as Escrituras, elas não enfatizam apenas o nosso erro. Elas não apenas enfatizam o nosso estado espiritual diante de Deus, mas ela revela que há um ser, há uma pessoa que deixou o seu trono, a sua majestade, o seu poderio, a sua grandeza, e ele veio a este mundo para te salvar, para nos salvar. Volte os olhos para o texto que nós acabamos de ler. Lucas, capítulo 19, versículo 10. O texto não revela apenas o nosso estado espiritual diante de Deus, mas revela aquele que veio nos salvar. Lucas 19, versículo 10. Porque louvado seja o nome do Senhor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. A pessoa que veio resgatá-lo não foi qualquer um. A pessoa que veio a este mundo para te dar a liberdade, para te dar salvação, para te dar uma nova oportunidade, não foi o teu presidente, não foi o teu pai, não foi a tua esposa, não foram os teus filhos, não foram os teus vizinhos, não foi o teu chefe de trabalho, não foi ninguém. O único que veio a este mundo para te buscar e para te salvar foi Jesus. O nome que está acima de todo nome, ao ponto que a Bíblia diz que a este nome foi dada uma ordem, tanto no céu, na terra, debaixo da terra, se prostrarem e toda língua confessar que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O Filho do Homem veio a esta terra para sofrer, para que por meio do seu sofrimento você pudesse encontrar nele um sentido em que tanto procura, encontrar nele vida eterna. Escute uma coisa: nós seres humanos muitas vezes desistimos de Deus. Esta sociedade em que você vive desiste de Deus. Mas escuta uma coisa: Ele não desiste de você. Ele não desistiu de você. Você é importante para Ele. Mesmo que o seu estado espiritual diante dele, mesmo que a sua condição espiritual é uma condição de perdido, mas você tem um valor para Ele. Ellen White enfatiza no livro Patriarcas e Profetas que se um ser humano pecasse, apenas um único ser humano pecasse, Deus tomaria a mesma atitude, deixar o seu trono, deixar a sua glória, deixar a sua majestade, para morrer por aquele, para morrer no lugar apenas daquele único ser que pecou. Ele deixaria tudo para resgatar uma alma. O que esta mensagem quer enfatizar para nós, irmãos, é que se você não decidir hoje tomar o exemplo de Cristo, ao olhar para este mundo e saber que este mundo há almas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, é porque você não é um verdadeiro filho de
se você não sente esse desejo de resgatar almas, assim como Jesus fez com você, buscar e te salvar, se você não sente esse desejo, é porque você nunca foi salvo, você nunca foi filho de Deus. Porque todo aquele que é filho de Deus, assim como filho de Deus, assim como Jesus, ele deixa o conforto da sua casa. Muitas vezes, aquilo que ele prioriza passa a ser secundário. E ele passa a pregar o Evangelho, a evangelizar. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo nos motiva. Amém. O amor de Cristo, o ato de Jesus, nos motiva a salvar pecadores. Ele não desistiu de você. Você é importante para Ele. Você pode perguntar: o que Ele viu em mim? O que Ele viu em você? O que Ele viu em você para que Ele deixasse tudo para morrer no seu lugar? Sabe qual é a resposta que a Bíblia nos oferece? Absolutamente nada. Ele não viu nada em nós para que pudesse levá-lo a morrer por mim e por você. Ele não viu gratidão. Ele viu a ingratidão. Então você pode perguntar: mas Gabriel, se ele não viu nada em mim de especial, e você diz que eu sou especial para ele, então por que ele tomou essa atitude? Deixar este mundo para morrer, para sofrer no meu lugar? Sabe qual é a resposta que eu encontro, irmãos? O amor. Sabe o que a Bíblia nos dá? Sabe qual é a resposta que a Bíblia nos dá? O amor inexplicável. O que é algo inexplicável, irmãos? Não tem explicação. É como se fosse pegar um exemplo de uma mãe. Eu me lembro que certa vez eu assisti no jornal, estava passando uma matéria de um jovem que havia cometido um crime gravíssimo. E muitos estavam querendo a morte desse jovem. A tal ponto que quando esse homem chegou na delegacia, ele chegou todo arrebentado. Por quê? Porque a multidão pegou ele e começou a bater, começou a espancar. A multidão queria matá-lo, os policiais chegaram e impediram com que a comunidade linchasse aquele jovem. E o que me chamou a atenção foram duas atitudes de duas pessoas diferentes. A primeira atitude foi de um policial. Ele dando a entrevista, ele disse: é porque esse jovem é delinquente, esse jovem é um ladrão, ele roubou, ele assassinou, é um delinquente, e foi utilizando termos pesados, que eu creio que nenhum que está presente aqui gostaria de ouvir. Só que aí veio a mãe daquele jovem. E enquanto o policial estava chamando aquele jovem de delinquente, enquanto o apresentador estava utilizando palavras duras contra aquele jovem, a mãe disse o seguinte: o meu filho. Enquanto para os policiais, enquanto para o apresentador, enquanto para aqueles que assistiam à televisão, para estes grupos de pessoas
pessoas, aquele jovem era um delinquente, era um assassino, era um ladrão. Mas para aquela mãe, ele não era, mesmo ele sendo intitulado como assassino, para ela, ele era mais do que um assassino. Ele era o seu filho. O seu filho. Você acha que Deus fica alegre pelos pecados que você tem cometido? Diante do universo, nós somos pecadores, mas diante de Deus somos filhos amados. Porque Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos teceu no seio, no ventre da nossa mãe. Foi Deus que ouviu a sua primeira palavra. Foi Deus que o acompanhou quando você apenas era um espermatozoide. Foi Ele que guiou você até o útero da sua mãe. Então você é especial para Ele. Mesmo Ele não tendo visto nada de bom em nós, o seu amor, que é inexplicável, o levou a nos amar. Ele veio a esse mundo para te tirar do pecado e salvá-lo da condenação eterna. Por que você está recusando esse chamado tão maravilhoso? Por que você tem lutado contra este chamado? Mas você pode dizer, Gabriel, você não conhece a minha vida. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse quem sou eu, talvez você nem falaria comigo. Se a igreja que eu estou nesta manhã soubesse aquilo que eu cometi, os meus pecados, os meus atos, talvez a igreja me olharia com outros olhos. E é por conta disso que eu tenho me afastado do Evangelho, eu tenho me afastado de Deus, porque eu acredito que Deus não se importa mais comigo, Deus não me ama mais, Deus não quer nada mais comigo por conta dos meus pecados. Escute uma coisa, não importa o que você cometeu, nem aonde o pecado te levou, aonde a graça de Jesus não possa te alcançar. Ellen White, antes de ler esse texto, eu quero contar uma história para vocês. Eu creio que está pausado. A parábola do filho pródigo. Eu creio que vocês conhecem essa parábola. E essa parábola exemplifica bem aquilo que eu acabei de dizer. Não importa aonde o pecado te levou, aonde a graça de Cristo não possa te alcançar. O filho pródigo estava na casa do seu pai. Era o filho mais novo. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele tinha pessoas a quem servisse. Ele tinha vestimentas. Ele tinha um alimento. Ele tinha uma herança. Ele tinha um nome. Mas a Bíblia diz que com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, ele se cansou da casa do pai. Ele olhava para aquilo que o pai oferecia e não via com bons olhos. Ao ponto que o filho pródigo chegou para o pai e disse: Pai, me dê a metade daquilo que eu mereço, porque eu quero sair daqui. Não sei se vocês sabem, mas na cultura do Oriente Médio, quando o filho chega para um pai e diz o seguinte: Pai, me dê aquilo que me pertence, a minha parte da herança. Em outras palavras, o filho estava dizendo: Pai, eu quero que o Senhor morra. Eu quero que o Senhor morra. Mas antes do Senhor morrer, me dê aquilo que eu mereço. A Bíblia diz que o pai, cheio de compaixão, mesmo o filho desejando a sua morte, respeitando o livre arbítrio do filho, ele deu uma parte da herança e disse: Vai, meu filho,
A Bíblia diz que aquele jovem, quando ele recebeu aquilo que lhe pertencia, ele saiu da casa do pai, ele foi para uma cidade, e nessa cidade ele gozou dos prazeres que aquela cidade poderia oferecer. Ele pegou a herança do pai e gastou com meretrizes, ou seja, prostitutas. Ele pegou a herança do pai, gastou com bebidas, se envolveu em festas, se envolveu com pessoas que não agradavam a Deus. Até que chegou um momento que, quando ele olhou para si, ele não tinha um centavo. Ele estava sem dinheiro. Tudo aquilo que ele havia pegado do pai, ele gastou tudo. Perdeu as amizades, as meretrizes que davam a ele satisfação o abandonaram, os seus amigos o desprezaram, ao ponto que ele se tornou um mendigo. E talvez na cabeça dele passasse: eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu preciso voltar para a casa do meu pai, mas eu desejei a morte dele, talvez ele nem me ama mais. A tal ponto que a história conta que o caso desse jovem era tão crítico que ele resolveu trabalhar em meio aos pobres. E ele passou a se alimentar da comida de pobre. E enquanto ele se alimentava, vinham as lágrimas. Ele passou a se lembrar do pai. Ele se lembrava das histórias que o pai dele contava acerca do Deus Todo-Poderoso, acerca da misericórdia divina. Ele se lembrou do pai todas as manhãs, o acordando, beijando o seu rosto, dizendo: filho, levante-se para mais um dia de trabalho, venha ajudar o seu pai. Ele se lembrou que havia servos que o obedeciam, que ele tinha um nome, mas agora ele estava naquela condição. Então ele disse: até os servos do meu pai, até os escravos, eles se alimentam melhor do que isso que eu estou me alimentando. Quer saber? Não me importo com o que as pessoas vão achar de mim. Não me importo se o meu pai vai me aceitar como filho. Mas eu vou até ele e eu vou suplicar para que ele me torne pelo menos um dos seus servos. E a Bíblia diz que ele sai daquele lugar e ele caminha até o encontro do pai. Imundo, com as vestes sujas, com uma reputação totalmente ruim. E quando ele está se aproximando da sua casa, ele vê um Senhor vindo à sua frente. E ele reconhece que aquele Senhor é o seu pai. Talvez poderia ter passado na sua mente: ele vai me dar uma surra. Meu pai vai agora me amaldiçoar. Meu pai agora vai me desprezar. Talvez ele esteja correndo, ele vai pegar pedras, ele vai lançar em mim dizendo: vai embora daqui. Mas a Bíblia diz que o pai correu até aquele jovem e o abraçou. Ele se colocou de joelhos. Aquele jovem disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno, Senhor, de ser chamado teu filho. Se o Senhor achar melhor, me trate como um dos seus servos. E o pai disse: não, você é o meu filho, você é o meu herdeiro. Levante-se,
Ele chamou o seu servo e disse: olha, levante-se, meu filho retornou para casa. Tragam vestes novas, tragam sandálias, coloque um anel no seu dedo. Vamos festejar, porque o meu filho estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi achado. E Ellen White diz o seguinte: não há ninguém tão pecaminoso que não possa encontrar força e pureza e justiça em Jesus, que morreu por ele. Amém. Cristo está pronto para libertar da escravidão do pecado toda alma que se entregue a Ele. Ô filho pródigo, se você quer encontrar o refrigério da sua alma, a libertação do seu pecado, venha até Ele. Ele está te chamando, porque Ele ama você. Ele morreu por ti, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Não há pecado. Gabriel, eu cometi pecados gravíssimos. Não há pecado. Não há pecado que Ele não possa perdoar, nem falta que não possa corrigir. Lembre-se disso. Não importa o quão longe alguém tenha ido no pecado, a graça de Cristo é suficiente para alcançar e restaurar. Eu estou falando para pessoas que nesta manhã precisam se reconciliar com Deus. Eu não sei quem é você. Eu não sei as suas falhas. Eu não sei da sua história. Mas eu tenho a plena certeza que Jesus sabe quem é você. Ele ama você. Ele se importa com você. E Ele quer te salvar. Há pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. E que precisam retornar para a casa do Pai. Há pessoas que ainda não aceitaram Cristo como seu Salvador pessoal. Há pessoas nesta manhã que ainda estão brincando com o pecado. Lembre-se de uma coisa: a salvação está estendida hoje. E o Espírito do Senhor me manda dizer a você que, se hoje você ouviu a voz do Todo-Poderoso, se você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me ordena a chamá-lo a vir aqui à frente. Mas, se você sentiu o desejo de se entregar a Jesus, o Espírito Santo convida você a vir aqui nesta manhã. E neste exato momento eu irei cantar um louvor a Deus. Eu tenho clamado a Deus para que Ele me dê graça para louvar. E no exato momento do louvor, onde esse louvor diz o seguinte: agora Jesus te chama. Quando você ouvir estas palavras, agora Jesus te chama, e você quer se entregar a Jesus, eu quero convidá-lo a sair da onde você está, em nome de Jesus, no nome que há sobre todo nome, no nome de Jesus, naquele que morreu na cruz por ti. Se esse for o teu desejo, enquanto você ouvir estas palavras, agora Jesus te chama, vem até aqui, porque eu quero orar pela tua vida. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver.
Mas hoje vim a este tempo, o que creio não sei dizer. Sentei um canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, e um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tu senti a voz de Deus no ar, senti sua mão em minha mão, me deu vontade de chorar. Agora Jesus te chama, eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em tudo estou. Senhor, não tenho forças, vem aqui, mas o Espírito chama nesse momento, seja chamado agora. Jesus me chama, eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, eu estou fraco, Senhor. Senhor, em tudo estou, Senhor. Senhor, não tenho forças, mas entregue o teu caminho, Senhor. Confia nele e mais ele fará. Temos tantos filhos pródigos que precisam retornar para a casa do Pai. E estes necessitam que pessoas façam a mesma coisa do seu mestre. Deixar a sua casa, deixar o seu conforto e ir até aquelas pessoas que necessitam ouvir a voz do Senhor. Há pessoas que neste momento estão se alimentando de porcos. E como tem sido o teu comportamento, meu irmão, diante destas pessoas? Você que todos os sábados, todos os domingos e todas as quartas tem se alimentado do precioso alimento de Jesus. Por que não levar este alimento para essas pessoas que estão se alimentando dos porcos? Deus chama hoje soldados para pregar o Evangelho. Meu querido, Deus chama. Eu não sei a tua história, eu não sei a tua vida. Talvez hoje Deus permitiu com que eu viesse aqui para
falar para você. Não é por acaso Deus ter me mandado aqui. Não foi por acaso Deus ter me pedido para que eu, mesmo trabalhando o tema sobre o objetivo da missão, resgatar almas, mas mudasse o tema. Porque Ele queria revelar não apenas para Ele, mas também para todos vocês, o sentimento que Ele está sentindo nesta manhã. Deus te ama. Ele se importa com você. Ele morreu na cruz por amor de ti. Aproveite a oportunidade que Deus está te concedendo nessa manhã, porque talvez poderia ter acontecido alguma coisa com você. Se hoje você está com vida, é porque Deus Ele tem uma obra na tua vida. E Ele quer te usar para levar esta mensagem, esta palavra, o conhecimento da cruz aos teus familiares, aos teus amigos e a todos aqueles que Deus coloca na tua vida. E é o dever desta igreja ser um apoio espiritual para este jovem aqui. Quantos nesta manhã querem se comprometer em ajudar este jovem a cada dia se aproximar dos caminhos do Senhor? Aqui está a tua família. Aqui é a tua casa. E o Deus Todo-Poderoso está aqui do teu lado. Ele te ama. Ele te ama. João 3,16, porque Deus te amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que no momento exato que você creia, você não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos ao Senhor. Senhor, a tua palavra foi pregada e esta mensagem, Senhor, alcançou os corações. Senhor, continue falando conosco. Senhor, o Senhor trouxe esse jovem para esta casa de oração por algum motivo. Porque o Senhor quer fazer uma obra na vida dele. Senhor, que nesse momento ele sinta o bálsamo consolador do Espírito Santo. Ó Deus, se há aqui nesta igreja, Senhor, pessoas que ainda não se envolveram com a tua obra, se há nesta igreja pessoas que ainda não ainda não se envolveram na obra de levar a esperança a esse mundo que está perdido, como disse aquele vídeo, que hoje o mundo que vivemos se encontra em uma catástrofe, um mundo onde não há paz, um mundo que muitas vezes propaga uma ideia de paz, mas é uma paz ilusória. E Senhor, o Senhor convoca a igreja para levar a esperança a um mundo que necessita ouvir da esperança, Senhor. Ó Deus, se há pessoas que ainda não se envolveram nesta obra, que teu Espírito possa incomodá-las. Senhor, se há pessoas que estão mortas, Senhor, espiritualmente, se há pessoas que estão aqui nesta igreja que ainda não tiveram encontro com o Senhor, Pai, que o teu Espírito alcance esses corações. Senhor, nos dê um dia de paz, nos dê um dia, Senhor Deus, de esperança, de alegria, Senhor, porque como disse a tua palavra, o teu Filho veio a este mundo para salvar e buscar aquele que havia se perdido. O teu Filho veio a este mundo, Senhor, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que possamos nos agarrar nesta esperança, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.